Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal do mano aqui, do parceiraço DJ Cartoleiro. Vídeo de dicas para a rodada 15 do Cartola FC. Rodada 14 não pude fazer o vídeo, problemas pessoais, e também fiquei totalmente sem tempo de sentar, analisar e postar um time maneiro para vocês. Se bem que eu postei lá no meu Instagram, um time analisado e estudado, porém junto com vocês aqui eu não pude montar o time, né? Analisar o time com vocês por problemas pessoais, tô sem tempo, né? Trabalhando muito, mas agora tô aqui, rodada 15, que é o que interessa, né? Então já chega dando like, compartilhando os nossos vídeos, tá? Que isso aí ajuda demais no crescimento do canal. Então mexe o dedo no like, compartilha, divulga nos grupos do WhatsApp, o grupo do Telegram, grupo da família, enfim, dê essa moral pro DJ para eu estar sempre aqui divulgando, postando e ajudando vocês a mitarem nas suas respectivas ligas, beleza? Fizemos aí 77,10 pontos, uma pontuação bacana, né? Na rodada 14, e agora vamos montar juntinhos aqui um time para a rodada 15, tá? Mas aqui, ó, tá aqui meu Instagram, que é aqui que eu posto todos os meus times, tá? Tanto no feed, nos stories. Então você que ainda não me segue aqui no meu Instagram, @DJ Cartoleiro. Segue o DJ para vocês pegarem todos os times, tá? Todas as atualizações, escalações de times. E segue o DJ para você não perder nenhuma dica, nenhuma informação, beleza? Meus amigos, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Montar um time para vocês, né? Para a rodada 15. Ó, jogos da rodada 15. Sábado, Fortaleza e Bahia, Vasco e Grêmio, Mirassol e Santos, São Paulo e Corinthians. Esses serão os jogos de sábado. Domingo, Inter e Ceará, Cruzeiro e Juventude, Vitória e RB Bragantino, Palmeiras e Atlético Mineiro, Sport e Botafogo. E fechando a rodada, né, 7h30, Fla-Flu no Maracanã, Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo, jogo Fluminense sem Arias, Arias foi vendido. Talvez, acabou de sair a notícia que o Wesley praticamente bateu o martelo, né, tá indo para o Roma, o Flamengo aceitou a proposta do Roma, e talvez o Wesley não jogue essa partida. Por enquanto, tá escalado, né, a princípio vai para o jogo, mas talvez o Roma já não queira que ele entre nesse duelo aí, tá? No Fla-Flu. Mas vamos ficar de olho nas notícias e qualquer atualizações, como sempre, vocês dê uma espiada lá no meu Instagram, beleza? Então, ó, jogos interessantes pra gente estar focado, né, e analisando com calma. Eu acho que o jogo do Mirassol contra o Santos é um jogo interessante. O Neymar meteu um gol contra o Flamengo, pontuou muito bem, fez mais de 10 pontos, né? Quem diria, né? Todo mundo postou no Flamengo, achando que o Flamengo ia vencer o Santos. Teve muitas chances, muitas oportunidades, mas no finalzinho o Neymar fez um gol e deu a vitória para o Santos. E pontuou muito bem o Neymar, fez mais de 10 pontos na rodada 14, tá? Inter e Ceará, um jogo interessante também para a gente estar focado, né? Algumas peças interessantes do lado do Inter. Cruzeiro e Juventude, com certeza aí todo mundo vai focar no Cruzeiro, que está embalado, líder do campeonato, Caio Jorge comendo a bola, artilheiro também do Cruzeiro, né? E tá jogando muita bola o Caio Jorge. E o time do Cruzeiro num todo tá fazendo uma boa participação, não é à toa que é o líder do campeonato. Palmeiras e Atlético Mineiro, Rafael Veiga voltou, pontuando bem, deu assistência. Então talvez também tenhamos jogadores aqui que pode ajudar você a mitar com o seu time, tá? E o Flamengo e Fluminense. Acho que o Botafogo Sport também é um jogo para a gente estar olhando com carinho. Mas sem mais delongas, vamos fazer a montagem do nosso time para a rodada de número 15. Então vamos clicar aqui em escalação. Esse aqui foi o nosso time na rodada 14, tá? O Arthur Cabral, eu apostei quase que no time do Botafogo inteiro. Realmente deu certo, a parte defensiva a gente não levou gol, porém o Botafogo decepcionou lá na frente, empatou de 0-0. Nosso capitão Arthur Cabral, a gente esperava que ele fizesse uma pontuação muito alta, mas acabou que não fez, tá? O Arrascaeta também não fez uma pontuação interessante. O Veiga sim deu assistência para gol, fez quase 9 pontos, se eu não me engano. Enfim, vamos vender esse time aqui agora, tá? E vamos começar a montar um time para a rodada 15.
do Cartola, beleza? Vamos vender aqui e já vamos dar as dicas de posição, iniciando com o goleiro, tá? Goleiros para a rodada. Eu acho que o Rocher é uma ótima opção para a rodada. O Rocher que fez uma pontuação muito interessante na última rodada, aqui, ó, ele fez 10,20 pontos, o Rocher, jogando... Agora não me lembro nem quem foi o adversário do Inter. Enfim, agora contra o Ceará, o Rocher jogando em casa tem chances de mitar mais uma vez, né? Voltou bem, né, o Rocher. O John do Botafogo também, eu acho que tem muito potencial. Olha aqui, olha os scouts do John, vem fazendo boas pontuações. Mesmo jogando fora de casa, o Botafogo é favorito. E o John tem grandes chances aí de pontuar bem. O Rossi do Flamengo também, né? Tá fazendo uma boa temporada com o Flamengo e vem pontuando muito bem o Rossi. Então o Rossi pode ser sim uma opção interessante para vocês, tá? Assim como o Fábio do Fluminense, que fez um excelente Mundial, perdeu para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro é um dos melhores times do campeonato, não é à toa que pegou a liderança provisoriamente. Alguns times estão com um jogo a menos, mas mesmo assim o Cruzeiro vem apresentando um melhor futebol, né? Digamos, o melhor futebol até o momento. Então, por isso, venceu o Fluminense fora de casa e o Fábio levou 2 gols. Mas mesmo assim, o Fábio tem muito potencial, tem muita capacidade de pontuar, principalmente um clássico, né? O clássico tá com cara de ser um 0-0 ou 1-1. Eu acho que os 2 goleiros vão trabalhar, né, nesse clássico, beleza? O Everton do Palmeiras, que também decepcionou, né? Negativou na última rodada, mas mesmo assim tem muito potencial o Everton, né, para estar pontuando. Gabriel Brazão contra o Flamengo, mitou, fez 12 pontos e agora vai visitar o Mirassol, time poderoso, rapaz, time chato, enjoado, tá fazendo um excelente Brasileirão. E o Gabriel Brazão pode sim fazer uma pontuação interessante a favor do Santos. Léo Jardim contra o Grêmio em casa, né? Pode ser também um diferencial para a rodada. Mas que eu posso estar indicando para vocês. O Léo Aragão, que tá... Deixa eu clicar aqui nos prováveis. Vamos dar uma olhadinha aqui nos prováveis Cruzeiro. Aqui, ó, Léo Aragão vai ser o titular dessa rodada. O Cássio está suspenso, né? E o time do Cruzeiro, a princípio, ó, nenhuma dúvida, todos aí, Matheus Pereira, Caio Jorge, os caras que estão arrebentando aí, o Vidalva, Fabrício Bruno, que fez um gol, inclusive. Os 2 laterais estão pontuando muito bem, o Fagner e o Kaique. Então o time do Cruzeiro super favorito a vencer o Juventude, principalmente pensando num possível SG, beleza? Voltando aqui, vamos passar rapidamente aqui os jogos. Ó, o Fortaleza tem algumas dúvidas, né? Contra o Bahia. Fortaleza que está sem técnico, ou melhor, acabou de contratar o técnico que era o técnico do Botafogo, e o Vojvoda saiu. Então, o Fortaleza ainda está numa fase muito ruim. Mesmo em casa, o Bahia tem grandes chances de vencer o Fortaleza. A não ser que essa chave mude a partir desse duelo, técnico novo, esquema tático diferente. Então talvez seja um novo Fortaleza, mas mesmo assim o Bahia ainda é favorito a vencer pelo momento ruim que o Fortaleza atravessa, beleza? O Vasco, jogando em casa com todos os seus titulares a princípio, ó, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan, Verrete, o Lucas Piton, o Paulo Henrique, bom lateral, esse Lucas... Perdão, pessoal. O Lucas Piton, o Paulo Henrique é um bom lateral, tem muito potencial para Cartola. E vai enfrentar um Grêmio que tem muitas dúvidas, né? O André, Henrique ou Bright White, né? O Aravena ou Pavon ou Amazu. E o Monsalve ou Edenilson. Então existem muitas dúvidas aí a favor do Grêmio. Então o Vasco está numa fase ruim também, mas o Verrete é chato. E principalmente em São Januário, o Vasco joga bem. Então pode ser uma baita opção o Verrete nesse ataque aí, beleza? Neymar, sem comentários, já pontuou muito bem. Aqui temos o Depay, né? Memphis Depay contra o São Paulo. Uma opção interessante também.
Temos aqui o Alan Patrick, do Internacional, que tem muito potencial, tem bolas paradas, tem assistência, tem gol, tem o Borré lá na frente, né, que pode se aproveitar desse momento do Alan Patrick, né, desse talento, né, pode se aproveitar desse talento com assistência e o Borré botar a bola para dentro do gol. Beleza? Aqui já falei do jogo do Cruzeiro, jogo do Bragantino, jogo do Vitória. O Bragantino tem feito um bom campeonato, ó. Esse Isidro Pita pode ser um diferencial lá na frente, tá? Mas eu não vou olhar com tanto carinho assim para esse duelo não, porque temos jogos melhores, né, digamos assim, melhores opções para a gente estar olhando com carinho, tá? Palmeiras, muitas dúvidas, né? Felipe Anderson com o Sousa, Rafael Veiga com o Maurício, Facundo Torres com o Alan, tá? O Vitor Roque ainda não mostrou para que veio, tá numa fase muito ruim. O Hulk pode quebrar o SG aqui do Palmeiras, tá? Apesar do time do Atlético Mineiro não estar jogando aquele futebol que a gente esperava, tudo pode acontecer, até porque ó, temos o Hulk aqui na frente. Então, ó, tô apontando para vocês opções para a rodada 15. Ó, Hulk, aqui, ó, Botafogo, ó, Arthur Cabral, Savarino, o Arthur, o Simon Tura aqui joga bola demais. Então temos baitas opções para a rodada. O Gonçalo Plata, temos aí o De Arrascaeta, o Luiz Araújo. Do lado do Fluminense, o Fluminense agora sem um Arias, né? Não sei como que o Fluminense vai se desenvolver sem o Arias, né? Que o Arias levava esse time inteiro do Fluminense nas costas e agora não tem um Arias para esse duelo justamente contra o Flamengo, né? Então é isso, rapaziada. Então vamos montar aqui agora o nosso time. Goleiros. Cara, tem o Rocher, que eu gosto bastante. Precisa de 6,65 para valorizar, mas eu vou colocar esse goleiro aqui, o Léo Aragão, né? Que vai fazer a tua estreia, né? A estreia, digamos assim, jogando em casa contra o Juventude. Grande chance de um possível SG. Então o Léo Aragão pode sim pontuar, né? Juntamente com o momento bom do Cruzeiro. E o Léo Aragão pode se aproveitar desse afastamento aí do Cássio, né? Tá suspenso o Cássio para a rodada. E o Léo Aragão pode tirar uma ondinha aqui e pontuar bem. Então, por enquanto, temos o Léo Aragão à disposição da rapaziada aí. Deixa eu ver se tem algum goleiro interessante aqui. Léo Jardim, Gabriel Brazão. Já falei do Gabriel Brazão, o Everton. Eu vou meter o Léo Aragão, pelo menos por enquanto, beleza? Então, vamos lá. Laterais. Vou fazer o seguinte, vou marcar aqui logo, para a gente não estender tanto assim esse vídeo, os jogadores que tem que estar no seu time, tá? Os jogadores que tem que estar. Você quer tentar diferenciar em algumas posições, lá no ataque, no meio, lateral, zagueiro, beleza, pode diferenciar, mas vou deixar aqui fixado os jogadores que eu acho que tem que estar no seu time. Se você não escalar esses caras, algo de ruim pode acontecer na sua escalação, beleza? Então aqui, ó, já de cara aqui, ó, esse rapazinho tem que estar, Kaique Bruno, tá jogando muita bola, pontuando muito bem, tá? Então tem que estar nesse teu time, tá? O Kaique Bruno. O Arrascaeta tem que estar no time, tá? O Matheus Pereira também tem que estar no time. Ele é a dúvida aqui no Cartola. Vamos ver aqui nos prováveis. Esse Cartola, ele tem hora que ele dá uma bugada. Aqui, ó. Matheus Pereira, super provável para jogar até o momento. E no Cartola, ele nem aparece para escalar. Tem que clicar aqui em dúvida para ele poder aparecer aqui para você, tá vendo? O Cartola não atualizou essa situação do Matheus Pereira. Então, Matheus Pereira tem que estar no time, tá? Lá na frente, Caio Jorge, beleza? Então, esses caras aqui, para mim, tem que estar nos seus times, beleza? Esses caras aqui, ó, Caio Jorge, Matheus Pereira, Caio Bruno, o Kaique Bruno, perdão, Matheus Pereira, Arrascaeta e Caio Jorge. Esses quatro aqui tem que estar no seu time de qualquer maneira, beleza? Agora sim, vamos montar o time. Vou passar para vocês aqui o escala 10, para você ter uma visualização melhor, digamos assim, com relação às suas opções para escolhas. Ó, lateral esquerdo e direito. Olha a quantidade de cedimento que o Bragantino cede, né, para o seu adversário. O Bragantino cede pontuação, o Ceará cede pontuação, o Juventude cede muita pontuação, inclusive nos dois lados, esquerdo e direito. Aqui, ó, Juventude, ó, olha quem joga por esse lado aqui. Contra o Sport, ó,
O Igor Cariús fez 3 pontos e o Keyson fez 0,90. Aqui esquece. Aqui, ó, o Grêmio, por exemplo, o Marlon fez 6,50 contra o Juventude, né? E contra o RB Bragantino, que o Juninho Capixaba fez 10 pontos. Então o time cede muita pontuação por esse lado aqui. Já o lado direito, aqui, ó, olha o quanto que cede aqui. O Bragantino por esse lado, ó, com Andrés Hurtado fez 10,30, beleza? Então o time do Juventude cede pontuação para os dois lados, esquerda e direita. E quem joga por esse lado aqui, lateral direito, é justamente o Kaique Bruno, que vem pontuando muito bem, beleza? Ele fez 12,4 pontos aqui, né? E pelo lado direito, o Fagner e o William vem jogando, né? O Fagner está jogando no momento, o William acho que está machucado, se eu não me engano. E o William fez 10,90 aqui. O Fagner contra o Fluminense, olha aqui, ó, quantos pontos ele fez, ó, 11,50, tá? Então, o Cruzeiro, pelas duas pontas, esquerda e direita, vem pontuando muito bem, tá? O Vitória também conquista pontuação, mas acho que tem que levar em consideração apenas um jogo, então não é bom levar como parâmetro. O Internacional aqui, o lado direito, ó, como conquista pontuação, o Aguirre, ó. A Aguirre fez 8,9 aqui, o Aguirre fez 4,5 aqui, fez 3 pontos ali, tá? E aqui já não conquista tanto, mas cede bastante o Ceará, beleza? Então, já na parte defensiva, os zagueiros, aqui ó, Juventude cede para zagueiro, o Fluminense cede para zagueiro, o Ceará cede para zagueiro, o Bragantino cede para zagueiro, tá? E nesse lado aqui, ó, olha aqui, ó, olha os zagueiros do Cruzeiro como tem pontuado muito bem. Fabrício Bruno, Vidalva, Jonathan Jesus, olha aqui, ó, olha aí. Vidalva 12,70, olha isso aí. Vidalva 13,70, Vidalva 13 pontos, perdão, 5,90 aqui. Fabrício Bruno fez 13 porque ele fez um gol. Fabrício Bruno contra o Fluminense, tá? Então, é o time que mais cede pontuação para a zaga, é o Juventude. Fluminense também cede pontuação. Juventude, Fluminense, Ceará e Bragantino, beleza? Então vamos aqui, ó. Zagueiros. Já falei do Kaique Bruno. Vamos colocar aqui o Vidalva, que está numa fase muito boa aqui, ó. Últimos 3 jogos do Vidalva, 3,70, 12,70, 5,90. Então, tem aproveitado muito bem o campo, tem pontuado muito bem. O Vidalva, 17 desarmes tem o Vidalva, 7 jogos sem sofrer gols. Vai enfrentar um adversário que aparentemente vai ser muito difícil de vencer o Cruzeiro, né? Na casa do Cruzeiro, então o Vidalva pode sim tirar muita onda nessa rodada. Então tá aqui no meu time Vidalva, pelo menos por enquanto. Por enquanto não, ele vai estar no meu time com certeza. A outra parte da zaga, a gente tem aí o Vitor Gabriel, que tem uma bola aérea muito interessante. Temos o próprio Fabrício Bruno. Triplicar um Cruzeiro não é maluquice. O momento do Cruzeiro é absurdo. Então você triplicar um Cruzeiro não é maluquice, beleza? Então Fabrício Bruno é uma boa opção. Gustavo Gomes também pode ser uma boa opção para a rodada. Vamos voltar aqui no escala 10, só para me lembrar aqui, ó. Fluminense cede. Então zagueiros do Cruzeiro, boa opção. Zagueiros do Flamengo também, boa opção para a rodada. No Maracanã, o Flamengo é um time chato, joga muito bem, se defende muito bem, tá? E o Fluminense sem um Arias, talvez o Flamengo leve a melhor, né? Porque o Fluminense talvez já está acostumado a jogar com Arias em campo, sabe o que fazer com Arias em campo. Então, sem um Arias, não sabemos de fato o que pode acontecer. Então, e o Flamengo, por ser um time muito forte dentro do Maracanã, mas é Fla-Flu, né, gente? Fla-Flu tudo pode acontecer. Mas mesmo assim, eu boto o Flamengo um pouco à frente do Fluminense nesse duelo, né? Principalmente na parte defensiva, que o time do Flamengo está se defendendo muito bem, beleza? Então, os zagueiros do Cruzeiro, do Flamengo, do Inter são uma boa opção para a rodada, beleza? Vamos voltar aqui, ó. Léo Pereira pode ser uma boa opção para a rodada. O Vidalva já falei. O Pedro Henrique também gosto muito dele, tem uma pontuação boa. O Vitão também pode ser uma opção interessante para a rodada. Beleza? Bruno Fux, do Palmeiras, também pode ser uma boa opção. Mas olha só. Tô pensando seriamente em triplicar, hein? O Cruzeiro, hein?
pode ser uma boa opção. Vamos colocar aqui outro lateral, Bernabé, pode ser uma boa opção para a rodada. O Wesley também, pode ser o último jogo do Wesley contra o Fluminense, ou nem joga mais, dependendo do que o Flamengo apresentar aí nas notícias, nas próximas horas ou amanhã, talvez o Wesley nem entre, se de fato for concretizado, que a matéria saiu há pouco tempo agora, dizendo que o Flamengo aceitou a proposta do Wesley, a proposta do Roma, para o Wesley se transferir para o Roma. Então, não sabemos se ele vai jogar ou se vai ser o último jogo do Wesley, jogo de despedida, beleza? Mas é uma baita opção o Wesley para essa rodada. Paulo Henrique, rapaz, gosto muito desse jogador, né? Tem muita média básica, pontua muito bem, chega bem, né? Já tem 3 assistências no campeonato. O Paulo Henrique, 35 desarmes. Vamos dar uma olhadinha no escala 10 aqui. Laterais, o Vasco não conquista tanto, né? O Vasco, né? Nem pelo lado esquerdo, nem pelo lado direito. Porém, o Paulo Henrique tem muito potencial. Gosto muito desse jogador. Piquerez também, boa opção. Piquerez. Vitinho Alex Telles também, outra boa opção para rodada. Aqui, deixa eu ver se o Sport cede, ó. Sport. O Sport não cede tanto, né? E o Botafogo não conquista tanto, né? Nem pelo esquerdo. Por direito já cede o Botafogo e o Sport não conquista tanto. Então, mas mesmo assim, as laterais do Botafogo são jogadores muito fortes, né? Jogadores que pontuam. Guilherme Arana. Temos o Escobar do Santos, né? Teve um início de temporada muito bacana aqui, ó. Mas depois caiu de produção, o Escobar. Mas aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai jogar. O Reinaldo, olha aqui, ó, o artilheiro do Mirassol, Reinaldo. Ó. Lembrei do Reinaldo, rapaz. Deixa eu ver aqui o Reinaldo. Lateral aqui, ó. 8.3. Olha quanto que conquista o Mirassol com o Reinaldo. Tem muito potencial o Reinaldo, beleza? Mas olha só, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o Aguirre, porque é ao lado que o Aguirre conquista bem, né? Do Internacional. Falei há poucos minutos. Do Internacional, Aguirre vai estar aqui do nosso time. E esse zagueiro aqui, tô quase indo com o Fabrício Bruno. Mas temos o Gustavo Gomes também, do Palmeiras. Temos o Léo Pereira do Flamengo, pode ser uma boa opção. Deixa eu ver aqui a escalação do Flamengo rapidinho para ver como é que tá. Danilo tem uma bola parada boa, uma bola aérea boa, o Danilo. Léo Pereira e Danilo, pelo menos por enquanto. O Léo Ortiz tá com problema. Então, pelo menos por enquanto, meu time vai ser esse aqui, ó. Vou colocar o Fabrício Bruno. Vou triplicar o Cruzeiro. Aí eu vou tirar o goleiro do Cruzeiro. E vou colocar o Rocher. Que está numa fase muito bacana o Rocher. Então vou colocar o Rocher aqui. Então eu estou triplicando o Cruzeiro e fiz uma dobra do Inter aqui, beleza? Nosso meio de campo. Temos o Matheus Pereira, juntamente com o Rascaeta. 2 unanimidades para mim, 2 craques de bola, tá? E essa terceira opção pode ser um Garro do Corinthians, pode ser um Neymar, pode ser um Veiga, pode ser um 4-4-2. Deixa eu ver as opções aqui de atacante. Caio Jorge, uma boa opção para rodada. O Arthur Cabral também, o Hulk também é uma boa opção. O Verratti, o Memphis Depay. A gente tem bastante opção nesse ataque para a rodada 15, né? Facundo Torres fez gol, inclusive, na rodada 14. Temos o Borré. Temos boas opções aí, tá? Então, aqui nesse meio aqui, eu faço um esquema de 4-4-2 para colocar os melhores. Eu vou fazer isso. Vou botar um 4-4-2 aqui. E o que eu vou fazer? Vou meter o Neymar e eu vou meter o Veiga. Tem o Alan Patrick também, tá? Mas acho que entre o Veiga e o Alan Patrick, eu acho que o Alan Patrick tem um duelo, tem um confronto mais tranquilo do que o Palmeiras. Porém, o Rafael Veiga voltou metendo gol, né? Dando assistência, pontuou muito bem. E o Alan Patrick tem uma penalidade, né? Tem bola parada, assim como o Veiga também tem. Então são 2 craques de bola. Então um vai ter que ficar de fora. Então eu vou. Deixa eu ver aqui. Tem o Alan Patrick, né, cara?
O Alan Patrick caiu pra caramba também, mas tem média básica pra caramba. Vou botar o Veiga. Vou botar o Veiga aqui, tá? Então, para mim, os 4 melhores aqui, ó. Arrascaeta, Matheus Pereira, Neymar e Veiga. E lá na frente, Caio Jorge, junto com o Verratti. O Verratti, para mim, é uma das melhores opções para a rodada. O Verratti, mas temos o Hulk também, temos o Arthur Cabral, temos o Memphis Depay, temos o Wesley. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o Hulk. Vou colocar aqui o Hulk aqui na frente. Não, vou colocar o Hulk não, vou colocar o Verratti. E no nosso banco de luxo, deixa eu botar aqui o técnico. Não, peraí. Cliquei errado, o técnico aqui. Será que eu vou ter cartoleta? Não tem cartoleta, né? Vou colocar o técnico de Léo Jardim. O problema é esse. Eu posso colocar o Fernando Diniz. Posso colocar o Fernando... rapaz, o time ficou caro e eu tô sem cartoleta. Pra colocar um técnico. Então, vou colocar aqui, ó. O Léo Aragão. Aí eu vou colocar aqui o técnico Léo Jardim, beleza? O Verratti lá na frente. O meu banco de luxo pode ser o Memphis, pode ser o Bright White, pode ser o Rony, pode ser o Wesley, pode ser o Borré. Temos muitas opções. A gente está pensando em colocar no banco de luxo. Eu, particularmente, eu vou colocar aqui, ó. Rony Gol, Wesley, Facundo Torres. Vou colocar o Borré no banco de luxo, pelo menos por enquanto, beleza? Meu capitão, não tem como, é o Caio Jorge. Ou pode ser até o Matheus Pereira, que tá numa fase excepcional. Cara, o Caio Jorge tá metendo gol pra caramba. E o Matheus Pereira tá fazendo gol e dando assistência. Então, vou botar o Matheus Pereira de capitão aqui para tentar diferenciar um pouquinho, beleza? E vou tentar colocar um bom meia aqui. E o Alan Patrick vai ficar aqui. E eu vou colocar o Alan Patrick como meu reserva de luxo, beleza? Pelo menos por enquanto. Zagueiro. Zagueiro, pelo menos por enquanto. Vou colocar aqui o Bruno Fux. Lateral. Coloquei o Aguirre, pode ser o Varela. Vou colocar o Varela do Mengão. Pelo menos por enquanto. E o goleiro. O goleiro tem que fazer um esqueminha aqui. Deixa eu ver quanto que tá aqui de cartoleta. Sobrou uma cartoleta aqui. 7,83. Então vamos tirar aqui o Léo Aragão. Vamos filtrar aqui um jogador. O João Ricardo tá machucado. João Ricardo, né? O Fernando Miguel também tá, acho que tá machucado. Vou botar o Marcelo Lomba aqui, né? E o banco e o goleiro reserva, a gente coloca o Léo Aragão do Cruzeiro, beleza? Confirmando a escalação. Nosso capitão é o Matheus Pereira. E o nosso reserva de luxo é o Alan Patrick. O nosso time fechou aí com o Marcelo Lomba no gol. Na realidade não é o Marcelo Lomba, é o Léo Aragão, Kaique, Bruno, Aguirre e Vidalva. Fabrício Bruno. Meias, Arrascaeta, Matheus Pereira e Neymar e Rafael Veiga. E a dupla lá na frente, Caio Jorge e Verratti. Técnico Léo Jardim, né? Esse time custou 151,84 cartoletas, beleza? Gostaram do time? Fiquem atentos que esse time pode sofrer alguma mudança ou não. Eu gostei muito desse time, tá? Mas qualquer atualização, qualquer mudança, se liga aqui no meus stories do meu Instagram
e no meu feed, que eu vou atualizar o meu time aqui amanhã, no fechamento da rodada 15 do Cartola FC. Beleza, rapaziada? Então, ó, tamo junto. Forte abraço, fiquem todos com Deus e boa sorte na rodada 15 do Cartola. Valeu? Fui, tamo junto.